Em outros locais você vai contratar profissional e é isso. Com quem que eu falo? Cara, reza. Fala com o Papai do Céu. Fala meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar de um tema aqui bem interessante, que é body shop. E calma lá, a tradução literal pode não soar muito bem, mas é uma forma de contratação de profissionais de tecnologia no mercado. Então eu vou explicar direitinho o conceito, mas antes de entrar nesse detalhe, eu queria falar sobre um paralelo aí que a gente tem na vida. Então, como eu falei já para vocês, eu tô na área esse ano 2024. Se você tá vendo no futuro, né? 2024. Há 28 anos que eu trabalho na área. E só tem uma coisa na vida que eu faço há mais tempo do que programar, que é mexer com um pouquinho de música. Eu vi outro dia um meme muito legal na internet, que era assim, né? Multi-instrumentista. Orgulho em tocar vários instrumentos e não ser bom em nenhum deles. Então, esse sou eu. Eu arranho um monte de instrumento, me meto num monte de coisa, mas bom mesmo sou em programar. Então, assim como numa banda, você tem papéis bem definidos, você tem cada um fazendo uma função, todo mundo tem que estar fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. A gente pode descrever uma equipe de programação, podemos escrever uma squad, tá? Então na banda todo mundo tem que estar afinado, todo mundo tem que estar tocando no mesmo tom, tem que estar tocando na mesma música, né? Todo mundo tem que ter praticado o seu instrumento para poder chegar e executar. Todo mundo tem que estar preocupado com o resultado final, que se você vai tocar num bar, você precisa agradar o público. Então não basta você ir lá tocar um negócio que o público não quer, não adianta você ser roqueiro, que é o meu caso, e querer tocar suas músicas num bar que sempre toca pagode. Você pode tocar muito bem, mas não vai entregar valor nenhum. Então, pensem nessa realidade que eu tô falando aqui nesse início, que eu falei de banda, e a gente vai falar agora de times de desenvolvimento. Então, no time de desenvolvimento, se você adota um processo ágil, geralmente você tem um Scrum Master, ou um gerente de projeto, ou os dois juntos, que vão atuar para garantir que todas as comunicações e expectativas estejam alinhadas. Aí você vai ter um Product Owner, que vai ser responsável pela visão do produto. Você vai ter o seu engenheiro de UX, que muitas vezes é um designer de interface também, mas essa profissão geralmente é junta, mas você pode separar. O engenheiro de UX é a pessoa que vai pensar na experiência do usuário como um todo, qual é a dor daquele usuário, qual que é o problema que a gente quer resolver, e vai desenhar um fluxo de processo, que a gente chama de histórias de usuário, que façam sentido para aquela pessoa poder usar sem muita explicação, sem ter que ler um manual para isso. Aí então você passou do Product Owner, passou pelo pessoal de engenharia de interface e experiência de usuário. Aí você tem programadores que vão traduzir aquelas palavras, aquele desejo do cliente em código, que vão implementar aquelas telas, aquela experiência que foi pensada pelo time de produto em realidade. Aí você vai ter analistas de qualidade que vão garantir que tudo que era para funcionar funciona e tudo que não deveria acontecer não acontece. E no final você tem os DevSecOps ou o pessoal de SRE que vão cuidar de como esse produto vai ser entregue, questão de infraestrutura mesmo, se vai estar na nuvem, se vai estar on-premises, dependendo se for uma empresa. On-premises é você ter a máquina local, né, instalada no computador, como faziam os incas na antiguidade. Então você tem todo esse time. Veja que eu arranhei uma superfície aqui do processo e eu falei de várias pessoas. Mas o que acontece se um desses programadores ficar doente? Como é que você vai seguir com seu time? Ou esse programador recebeu uma proposta de um emprego melhor e saiu. Ou então você recebeu uma encomenda, você está desenvolvendo um produto, você recebeu uma encomenda ou um aporte de um investidor, você precisa acelerar o desenvolvimento. Como é que você faz para aumentar a vazão de entrega com esse time que eu falei aqui para vocês? Então, para solucionar isso, você tem algumas formas. A primeira forma que geralmente todo mundo pensa é o seguinte: eu tenho meu time, então eu vou abrir uma vaga ou duas vagas e eu vou ao mercado, vou contratar pessoas, eu vou treinar essas pessoas. E essas pessoas vão entrar na empresa e eu vou esperar que depois do tempo de treinamento elas consigam começar a entregar. E aí, o que aconteceu? Passou o prazo, você perdeu o que tinha que fazer. Então isso aí vai funcionar em alguns casos. Vai funcionar onde a tua empresa seja grande, onde a tua equipe tenha um tamanho e uma flexibilidade para, de repente, outras pessoas serem remanejadas e suprir aquela necessidade para que você possa cumprir suas entregas. A outra forma de você resolver isso é você negociando o prazo, falando, não dá, assim. Eu costumo brincar o seguinte: uma mulher consegue gerar uma criança em 9 meses. Se eu contratar duas mulheres, elas não vão fazer uma criança em 4 meses e meio juntas. Então você vai lá e não negocia o prazo, tá? Se fosse um bebê que eu tivesse que gerar aqui, eu não ia negociar o prazo. Então se eu não tenho mais equipe, se as tarefas que eu tenho não são divisíveis, então tem que negociar o prazo, beleza. Qual que seria uma outra alternativa, então, que fizesse esse processo ficar um pouco melhor? Então, essa alternativa é o que a gente chama de body shop,
que é contratar um profissional que vai ficar alocado na sua empresa por um período determinado de tempo. O pessoal hoje em dia chama de consultoria. É que não é só consultoria. Tem empresas que fazem simplesmente a sessão do profissional, mas existem consultorias, como é o caso da CodeSense, que a gente entrega ao profissional e também entrega toda a expertise necessária, se for preciso, para esse processo de desenvolvimento de produto. Então o Body Shop vai consistir no quê? Poxa, eu tenho aqui uma demanda adicional do meu trabalho e eu preciso agora desenvolver um novo módulo dentro do meu software que não estava previsto, o meu time está focado nesse pacote. Então é o seguinte, por favor, alô? Vou usar a CodeSense como exemplo. CodeSense, tudo bem? Eu estou precisando aqui de 2 desenvolvedores, um analista de qualidade e um Product Owner. Para quando? A partir de semana que vem, daqui a 15 dias, para um processo que eu vou implementar um módulo XYZ, e isso tem que ser feito em paralelo com a minha linha de produção aqui. Então tá bom. Então, como vai seguir essa contratação? Esses profissionais normalmente vão ter um valor por hora que você vai pagar, então você faz um pacote de horas e contrata. E aí você pode contratar horas de um profissional, é bem comum isso. Olha, eu quero contratar 100 horas de programação. E a empresa pode te disponibilizar os programadores para cumprir essas 100 horas, de repente, de acordo com a sua necessidade. E como assim, Dani? Eu não estou entendendo a sua ideia. Vamos lá, eu tenho um sistema que o back-end é em Python, o front-end é em JavaScript. Nem sempre o profissional vai ter a fluência nessas 2 linguagens, então eu posso ceder por 50 horas o profissional de back-end e por 50 outras horas eu posso ceder o profissional de front-end, por exemplo. Então esses modelos de contratação vão variar. Vai ter casos em que eu falo, não, eu preciso de um profissional a mais aqui de front-end. Então me empresta, me cede, né? Me aluga o fulano por 3 meses. E aí você faz lá de novo um contrato, que normalmente é sempre baseado em horas. Mesmo que você feche um valor no final do mês, você vai basear em horas. E essa pessoa tem que entregar X horas de trabalho. Então o profissional vai ficar alocado no seu time, ele vai fazer o onboarding com o seu time, vai seguir todos os seus processos e vai começar a trabalhar como se fosse alguém da sua equipe. Qual que é a vantagem nisso? Porque você pode me falar assim, Dani, provavelmente o valor hora desse profissional vai ser bem mais caro do que o valor hora de um cara que eu vou pagar. Dado que eu vou ter que pagar para você, você vai ter que tirar o seu lucro e vai ter que pagar ele e ainda vai ter que fazer sentido. Só que o que muita gente não conta é o custo que eu tenho para procurar, recrutar e contratar esse profissional. Existe um custo alto. Aí o custo que eu tenho para manter esse profissional contratado na minha empresa e sendo treinado, fazendo o processo de onboarding, que vai demorar entre 15 a 60 dias, ou às vezes mais, dependendo da empresa, da quantidade de processos, da complexidade do que você está fazendo. E aí você está acumulando direitos trabalhistas que você vai ter que pagar numa eventual rescisão. Para mandar embora existe um monte de outros problemas. E de repente você não tem que ficar com esse profissional muito tempo. O que não é legal você contratar alguém para mandar embora em seguida. Né? As pessoas que estão procurando emprego, inclusive, tendem a não aceitar essa oferta de emprego. A não ser que seja por um valor muito alto. E para fazer um valor muito alto, às vezes não compensa, dada a possibilidade que você pode contratar alguém, um terceiro. Então, esses custos todos somados, eles fazem com que a contratação temporária de um profissional de body shop faça valer muito a pena. E hoje em dia no Brasil e no exterior, a gente tem dezenas ou centenas de empresas que prestam esse serviço. E aí cabe a você escolher o seguinte, cabe a você escolher qual é a empresa que tem os profissionais que se aproximam mais da minha cultura, qual a empresa que vai fornecer, claro, um preço justo pelo que está sendo passado. Tem empresas que cobram muito caro, tem empresas que só atendem profissionais sei lá em qual lugar. E tem que ver qual é a empresa que vai oferecer a menor fricção de entrada para esses profissionais. Será que se esse profissional não se adaptar, a empresa vai ter condição de fornecer outro? Será que se esse profissional não se adaptar e não entender o conceito, será que a empresa tem algum outro mecanismo para suprir essa necessidade? E se o meu problema, que eu contratei inicialmente um programador, não for somente para a programação? E se eu não conseguir enxergar que eu tenho outras necessidades em volta que vão para o trabalho desse programador? Como um analista de qualidade? Como um Product Owner? Será que essa empresa tem condições de me entregar também esses profissionais? Então é isso que a gente tem que validar enquanto estiver pensando numa ampliação temporária da equipe. Galera, como que nesse caso, de tudo que eu expliquei, a CodeSense pode ajudar vocês? Primeira coisa, a gente pode fazer uma estruturação dos processos internos e pode apoiar vocês em como desenhar esse processo de fábrica de software. Porque o nosso trabalho aqui, de engenharia de software, não difere muito de uma fábrica tradicional. Esse trabalho, inclusive, tem várias semelhanças. Você tem alguém que prepara, tipo um arquiteto, você tem alguém que cria a fundação, você tem alguém que prepara ali toda a logística para acontecer, você tem os engenheiros que constroem a coisa em si, você tem quem faz os testes lá de qualidade, você tem toda a obra entregue e o software não fica diferente, tá? Então a gente tem aqui na CodeSense profissionais que vão ajudar e vão apoiar você
a verificar se o teu desenho de processo tá ok, tá condizente com o que você precisa, com a sua realidade. A gente vai poder sugerir novas ações para tomar, artefatos, rotinas, rituais que vocês podem fazer para melhorar esse processo de fábrica de software, que é como eu gosto de chamar. Então, primeiro caso é esse aqui. Segundo caso, a gente pode apoiar a seleção de profissionais. A gente pode emprestar o nosso time técnico para participar de entrevistas técnicas, para fazer uma abordagem na seleção de profissionais, caso você não opte por um body shop e você precise ampliar seu time, mas não tem, de repente, essa expertise de avaliar um bom candidato, a gente pode emprestar para você essa expertise. Como contratar uma pessoa que, ao mesmo tempo, cumpra os valores, as soft skills que a tua empresa precisa e, ao mesmo tempo, entregue o valor técnico que ela necessita. Então, a gente consegue fazer esse balanceamento, nós temos muita experiência para executar esse tipo de trabalho. A gente pode apoiar vocês também nisso. A gente pode apoiar vocês com infraestrutura, com trabalho de DevOps, que são as operações para desenvolvedores. Então, deploy de servidores, publicação de sistemas, monitoramento de rede, toda essa questão que fica na infraestrutura do que está rodando aí hoje muito em nuvem, a gente pode apoiar vocês a fazerem. A gente tem analistas de requisitos. São pessoas que hoje algumas empresas chamam de Product Owner, mas aqui eu gosto de chamar de analista de requisitos porque é uma pessoa que realmente vai conversar com o teu cliente e vai entender o problema. Um dos principais pontos que a gente tem na nossa área é que os clientes eles têm desejos. E os desejos muitas vezes são diferentes das necessidades dele. Então nós temos que ter um trabalho aqui de entendimento e esclarecimento para explicar, olha, você gostaria de ter isso. Por quê? Porque você tem uma dor latente, você tem um problema. Só que isso aqui não vai resolver o seu problema. Talvez isso aqui alivie a sua dor. Então o que a gente sugere para resolver o seu problema é esse conjunto de ações e funcionalidades. Que, por consequência, você vai acabar ganhando esse benefício que vão suprir esse mesmo desejo que você tinha de outra forma. Então isso acontece com uma frequência absurda. Vocês não estão entendendo. Acontece com uma frequência absurda. E o nosso time de analistas ele é bastante preparado. A gente tem projetos aí pelo mundo em que o cliente veio com uma dor e a gente conseguiu sintetizar essa necessidade da melhor forma de atender. Além dos analistas de requisitos, a gente tem toda a parte de gestão de projetos, né, como eu falei, que daí a gente pode falar tanto do Scrum Master, apesar que o Scrum Master ele tem um outro papel na minha visão, mas o gerente de projetos, que é a pessoa que estabelece a comunicação entre as partes, entre todos os stakeholders, se a gente for falar na nomenclatura projetês aqui. Então o gerente de projeto é a pessoa que estabelece os níveis de comunicação entre todos os stakeholders, todas as partes, ela alinha as expectativas e ela garante que as coisas estão andando ao seu tempo. Não confunda gestão de projeto com microgerenciamento. A gente não está aqui para ficar verificando o trabalho de cada pessoa, perguntar se a pessoa passou 5 minutos no banheiro. Isso é microgerenciamento. O gestor de projetos, ele analisa resultados. Ele vai avaliar tendências dentro do que está sendo entregue, dentro do que está sendo produzido, quais são as probabilidades e tendências para que as coisas sejam entregues no prazo com o valor devido. Então é uma pessoa que ela, de fato, gerencia todo o processo de fábrica. A gente pode oferecer para você também esse gestor de projetos com todas essas habilidades. A gente tem também engenheiros de usabilidade ou designers. Essas duas funções geralmente se misturam. No nosso caso, todos os nossos engenheiros de UX também são designers de UI. UX é User Experience, UI é User Interface. Então, as duas coisas estão muito ligadas. Você não consegue desenhar uma interface de usuário que dá uma boa experiência sem que você tenha esse papel de engenharia e desenho. Não basta só ser bonito. Tem que ser bonito e funcional. Então hoje os nossos profissionais de design e UX, né, estão concentrados em cada uma dessas pessoas. A gente consegue oferecer para vocês também esse trabalho de UX e UI com toda a tranquilidade para que você possa sair ao final do processo com um protótipo funcional, bonito do seu programa, para que você consiga executar com o seu time, com o time de terceiros ou mesmo com a Codessense. Aí nós vamos para a parte mais técnica, né? A gente tem os desenvolvedores. E hoje tem uma sopa de letrinhas aí, desenvolvedor mobile, desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end. Aqui na Codessense a gente trata filosoficamente o desenvolvedor como desenvolvedor, dev. As pessoas aqui que desenvolvem são devs, tá? E por que isso? Porque a gente acredita que a habilidade de desenvolver software, ela independe da linguagem ou do destino. Então se eu vou escrever um código aqui que ela vá para o front-end, é ok. Eu só tenho que me preparar para entender ali a linguagem, que não linguagem de programação, mas a forma como eu devo escrever coisas que vão para o front-end,
Se eu vou escrever rotinas que vão no back-end, eu só tenho que entender como é que é a forma que eu arquiteto coisas que vão para o back-end e assim por diante. É claro que você vai ter pessoas que são mais propícias à programação back-end porque gostam mais. Você vai ter pessoas que são mais propícias ao front-end porque gostam mais, seja porque são mais minuciosas na parte de detalhes visuais. Mas aqui no nosso time, todo mundo é desenvolvedor. E aí a gente consegue alocar essas pessoas fazendo múltiplas tarefas dentro dos projetos. E obviamente quem tem qualquer tipo de necessidade adicional para alguma das plataformas a qual não é especialista, vai tendo a ajuda dos colegas e em pares a gente sempre vai conseguindo entregar. Então os nossos desenvolvedores, eles são flexíveis. A maioria dos desenvolvedores programa em múltiplas linguagens e programa também para múltiplas plataformas. Então contem com a gente para fazer essa gestão aí do seu desenvolvimento. Aí seguindo, a gente tem os analistas de qualidade, que é algo, na minha visão, que não deveria faltar em uma fábrica de software. No entanto, eu vejo que muitas empresas não têm esse processo. Muitas empresas dizem, não, o desenvolvedor escreve lá um teste unitário e o programa está testado e o código deve ser bom o suficiente para que não contenha bug. Gente, isso não existe. Se vocês forem olhar lá, eu não sei se hoje é assim ainda, mas até alguns anos atrás, toda terça-feira a Microsoft publicava patches, né, pacotinhos de pequenas correções do Windows, porque tem problema no Windows, gente, que é usado por zilhões de pessoas. Tem uma equipe gigante de talvez milhares de programadores. Todo mundo que faz uma prova de seleção pendular só no nível Mega Blaster Senior. E o software tem bug. Por quê? Porque é assim que funciona. Se você vai na fábrica de automóveis, tem carro que sai lá sem o pisca, tem carro que sai sem a lampadinha. Você vai na fábrica do liquidificador, tem um liquidificador que sai com o botão que não liga e não desliga. Porque é assim que funciona. Você não consegue garantir 100% de qualidade o tempo todo. Então, software, assim como qualquer outro produto fruto de uma fábrica, vai acontecer de ter bugs. Como é que a gente minimiza esses bugs? A gente minimiza esses bugs tendo uma equipe focada para a qualidade na saída do processo. Eu também, um dia eu vou entrar com vocês num papo, talvez a gente não está pronto para isso ainda, mas a qualidade tem que estar muito presente na entrada do processo também. Mas isso a gente vai deixar para um próximo vídeo. Agora a gente vai falar do que o processo de analista de qualidade consegue trazer para a gente do ponto de vista de processo. Ele vai conseguir garantir que todas as interfaces estão exibindo as informações que devem exibir, que todas as entradas de dados estão devidamente sanitizadas, ou seja, o camarada tem um campo CPF, ele não consegue digitar uma letra, o camarada precisa digitar um e-mail válido, o analista de qualidade vai verificar se o e-mail está válido, vai ajudar na parte de segurança, porque eu não vou ter permissão de inserir um monte de comandos ali. Vocês procurem por SQL Injection, que vocês vão ver do que eu estou falando. Então, o analista de qualidade, ele não vai garantir só que está tudo ali, que quando você apertou salvar, ele salvou. Ele vai garantir que coisas que não devem acontecer, não aconteçam. Então, tudo isso aí a gente tem garantido por um processo de qualidade. O analista vai escrever um roteiro de tudo que tem que ser testado, a gente consegue entender e mapear como que o programa evoluiu. Então é um processo importantíssimo e deve ser adotado em todas as empresas, na minha opinião. Então a gente consegue fornecer para vocês também os analistas de qualidade. E aí a gente tem todo o processo junto, que a gente pode oferecer para vocês. A gente consegue fornecer uma mini squad dentro do seu time, que vai começar a atuar da forma que o seu time atua e vai conseguir entregar na mesma velocidade, ou talvez até mais rápido do que vocês precisam para que a gente tenha essa sinergia entre os times. Legal? Agora aqui a caixinha de pergunta do Body Shop. Produção, bota uma caixinha de mentira aqui, por favor. Como é o vínculo empregatício com o Body Shop? Eu tenho que contratar CLT e tal? Não, gente, na verdade, o Body Shop ele é uma prestação de serviços. Então, os funcionários que são da CodeSense, que vão ser alocados, esses são contratados como funcionários segundo a legislação brasileira. O que vocês vão ter é um contrato de empresas em que a gente vai estar oferecendo horas de trabalho de determinado tipo. E esse é o contrato. Então, vai ser um contrato como você faz com um contrato de prestação de serviço do seu banco, tá bom? É só um contrato normal das pessoas jurídicas. Posso cancelar a qualquer momento? Vai depender dos termos do contrato. Se você fizer uma alugação longa, né, em contrato, normalmente a gente tem um prazo de aviso. Então você tem ali vamos chamar de aviso prévio, por falta de nome melhor. Mas toda vez que você fazer um contrato, vamos supor, de 12 meses, você vai dizer assim, olha, eu tenho que avisar que eu vou interromper o contrato. Se eu quiser interromper antes do prazo, eu tenho que avisar com 30 dias de antecedência. Tá? Isso vale para as duas partes. Mas isso é legislação contratual padrão entre pessoas jurídicas. Outra pergunta aqui, ó. Há limite de horas ou prazos para alocação? Então essa pergunta eu estou entendendo o seguinte. Eu preciso contratar o camarada o mês inteiro? Eu preciso contratar o camarada o dia inteiro? Será que eu não posso ter alguém para apoiar o meu tech leader só na parte da tarde e tal? Pode. Então esses contratos são totalmente flexíveis e a gente consegue alinhar com a sua necessidade. Então conversando com o nosso time, você vai conseguir
entender a real necessidade, a gente vai tentar te apoiar nessa descoberta e a gente vai sugerir para você a melhor alocação, a melhor oportunidade para a gente poder suprir a sua dor. Pessoal, fazendo um wrap-up aqui, né, usando a linguagem de projetos, né? A gente já falou de stakeholder, agora eu vou falar aqui wrap-up. Sacanagem, tô brincando, né? Mas vamos lá, fazendo um resumão aqui de tudo que a gente falou, a gente tem como benefícios do Body Shop, tá? E agora eu vou vender o meu peixe aqui, né? Como o Body Shop da Cold Sense, claro. Então a gente tem redução de custos. Ao longo do total do processo, você vai reduzir custos contratando alguém pontualmente por determinado tempo, sabendo que você não vai ter nenhum custo extra, você não vai ter custos de treinamento, você vai ter só o custo de onboarding na sua plataforma, mas não no treinamento tecnológico, não no treinamento que a pessoa precisa para executar a sua função, né? Então você vai reduzir seus custos de treinamento, os seus custos de seleção vão a zero, os seus custos de recrutamento vão a zero. Você só precisa entrar em contato com a gente e a gente vai indicar o melhor caminho para você. Você vai ter flexibilidade, você pode contratar alguém que fique por 15 dias, saia 15 dias, volte 15 dias, você pode contratar alguém que trabalhe só na parte da manhã, você pode contratar alguém que trabalhe só na parte da tarde, você pode contratar alguém que vá só na sexta-feira para ajudar a fazer o code review da sua sprint. Eu não recomendo essa prática, mas é possível fazê-la, tá? Você vai ter aqui com a gente profissionais experientes e você vai ter, acima de tudo, acompanhamento. Porque quando a gente aloca profissionais no seu time, a gente faz o acompanhamento com a nossa equipe de gestão. Então toda semana ou a cada X tempo, essa recorrência vai ser determinada entre o cliente e o nosso time, de acordo com a necessidade do cliente. A gente vai sempre ter algum gerente nosso do time de projeto, vai estar em contato perguntando como é que está indo, como é que está sendo, se precisa de algum apoio, se tem algo que a gente pode melhorar, se tem algum feedback. Até para a gente poder acompanhar se há alguma necessidade adicional para poder fornecer para vocês. Então o acompanhamento aqui é a palavra-chave. Em outros locais você vai contratar um profissional e é isso. Com quem que eu falo? Cara, reza. Fala com o Papai do Céu. Não, aqui a gente vai ter alguém acompanhando você, para que você consiga realmente alinhar as expectativas junto com os resultados. Sem contar, claro, com a nossa experiência em desenvolvimento de produtos. A gente está no mercado com a Cold Sense há mais de 7 anos, e eu trago aí toda a minha experiência, o nosso time tem pessoas muito experientes também, que vão contribuindo com essa realidade e a gente consegue hoje produzir produtos de ponta, tá? De uma forma muito rápida e eficiente, e a gente tem cases aí espalhados pelo mundo para exemplificar. Então eu gostaria que vocês entrassem em contato com a gente quando tiver uma necessidade. Na página codesense.com.br vocês vão ter o formulário de contato, vocês podem entrar ali e entrar em contato com a gente a qualquer momento. Vocês podem entrar no Instagram e seguir a gente no @codesensebr. Também vai ser um prazer acompanhar vocês ali. E se vocês quiserem me seguir no Instagram também, @soudanielcosta. Tamo junto, é sempre um grande prazer falar com vocês. A gente vê no próximo vídeo, valeu!